Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história das religiões. História de hoje, as religiões do mundo. As grandes civilizações que existiram no milênio anterior ao nascimento de Cristo difundiram as grandes religiões mundiais. O Império Persa, que se estendia da Mesopotâmia ao Indo, as grandes bacias fluviais da China, o vasto subcontinente indiano e, finalmente, Roma, que abrangia todo o mundo mediterrâneo. Na sua maior parte, estas religiões se desenvolveriam durante um breve período em comparação com todo o lapso da história humana. Os profetas e reformadores mais destacados do hinduísmo, budismo, judaísmo e das religiões da China foram quase todos coetâneos. Surgiram e se arruinaram vastos impérios, mas as influências destes homens nas religiões seria definitiva. Apesar das perseguições, a ação das religiões mundiais sobreviveram moderando a nossa forma de vida, no que se refere à educação, códigos morais e comportamentos, e paradoxalmente ativando em ocasiões as chamas das comoções políticas. Só podemos especular sobre a causa da aparição das grandes religiões mundiais, pois à medida que cresciam os impérios abrangendo não só grandes áreas, mas também muitos povos e costumes diferentes, se fazia patente a necessidade de crenças mais universais que as que podiam oferecer os deuses tribais dos primeiros tempos. O homem primitivo acreditava que o mundo natural era o dos espíritos. Mais tarde, estes seriam substituídos por deuses e deusas, pela Mãe Terra, pela chuva e pelos deuses Sol e outros, como o deus egípcio Osíris, do qual achava-se que dependia a vegetação e as inundações do Nilo. Funções similares também eram próprias dos deuses da Grécia e de Roma: Ares ou Marte, o deus da guerra, e Afrodite ou Vênus, a deusa do amor. As primeiras religiões se limitavam aos cultos locais em pequenos grupos, adorando os próprios deuses, tal como algumas tribos continuam fazendo hoje em dia. Os Yorubá, da África Ocidental, por exemplo, adoram uma complexa hierarquia de divindades que compreende um Criador Supremo e quase 400 deuses e espíritos. As grandes religiões do mundo são diferentes. No entanto, todas elas, num grau ou outro, compartilham a crença numa só realidade espiritual, válida para toda a humanidade. A transição dos cultos locais às religiões mundiais foi obra de uma notável série de reformadores. Zoroastro, na Pérsia. Na Índia, Mahavira. E também Gautama. Na China, Confúcio e Lao Tse. E os profetas do Antigo Testamento do povo de Israel. Embora pouco se saiba sobre a vida destes homens, parece certo que todos reagiram contra as tensões da sua época. Trabalharam independentemente em regiões muito afastadas entre si. E foi a sua visão o que deu origem às religiões do mundo.
Em qualquer caso, o relato que seguimos, e que abrange algo mais que um milênio, demonstra o impacto de alguns indivíduos na história. Todos, excetuando talvez Confúcio, foram homens humildes sem ambições pessoais, homens que se esforçaram em converter o mundo num lugar melhor. E o mais assombroso é a forma como perdurou a sua obra. A influência dessa geração de reformadores que viveram entre os anos 600 e 500 a.C. e a atividade missionária do budismo e do cristianismo deram grande importância à história do mundo. Regiões que até então se encontravam muito afastadas entraram em contato entre si, criando uma nova classe de homens no mundo, superando as barreiras físicas ou políticas. As grandes religiões do mundo tinham surgido como mensagens de paz, mas, contrariamente ao que desejavam os seus fundadores, também eram uma fonte de discórdia e de conflitos, e assim, infelizmente, prossegue a sua história.